sobre mente, e eu quero insistir ainda sobre algumas questões relacionadas à mente. Como eu digo sempre aqui, final de ano está chegando, e chega no final do ano, vem aquela deprê para muita gente. Tem gente que fica em depressão no final do ano. Por quê? Porque tudo que ele sonhou fazer o ano inteiro ele não conseguiu. E por isso a gente precisa estudar o que acontece se as coisas não mudam. Por isso o tema de hoje, uma reviravolta na vida. Precisa dar uma reviravolta na vida. A gente precisa mudar algumas coisas. E quando eu falo de mudança, a mudança não é de roupa. Mudar roupa é legal. Mudar de casa é legal. Mudar de carro é legal. Às vezes mudar até de trabalho é legal. Mas a mudança que o Evangelho propõe, a mudança que o Evangelho propõe é uma mudança interior, dentro de nós. Essa mudança que o Evangelho propõe, ela muda a nossa postura, ela muda os nossos pensamentos, ela muda os nossos relacionamentos, ela muda o nosso jeito de falar, jeito de ver, e também ela muda o nosso jeito de ouvir. O Evangelho, ele traz em nós, ele gera dentro de nós estas mudanças. Mudanças que nós, quando queremos, e essa questão desta manhã ou deste domingo, quando a gente quer mudar, nós conseguimos mudar. O problema é que tem muita gente hoje dentro das igrejas que estão vivendo uma zona de conforto. Tipo assim, para mim tá bom, eu já tentei, não deu certo, eu vou continuar vivendo assim. Existem outros que vêm à igreja só para mudar a parte exterior. Tem gente que quer cura no corpo, física, e Deus cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, a Bíblia diz isso. Ele cura sim, ele liberta sim, ele transforma sim, ele abençoa sim, ele tem prazer em abençoar. Mas em primeiro lugar, ele quer salvar as nossas vidas. E nós precisamos tomar alguns posicionamentos. Talvez essa seja a maior questão que nós vivemos hoje. As pessoas não querem mudar o seu estilo de vida. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer chegar no céu. Ninguém quer ir para o inferno. Pastor, mas existe inferno? Sim, a Bíblia fala sobre isso e Jesus falou também sobre isso. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer passar a eternidade longe de Deus. Ninguém quer viver sofrendo a eternidade. Todo mundo quer ter uma vida boa, legal nos céus. Só que para chegar nos céus, eu preciso tomar um posicionamento na minha vida enquanto eu estou vivo aqui. Ainda falava isso com os irmãos ontem. Alguns irmãos que a gente estava aqui durante o dia, passamos o dia aqui até 9h30 da noite, e conversávamos sobre isso enquanto os irmãos voltavam do mercado com os mantimentos. Eu dizia para eles, eu fico imaginando a mente das pessoas que quando morrem sem Cristo, ou morrem sem recebê-lo como Senhor e Salvador, qual é a atitude e o pensamento dessas pessoas quando elas chegam no inferno? Aí você fala assim, pastor, mas será que isso acontece mesmo? Olha, eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Se alguém quiser. Aliás, está cheio de gente pagando para ver. Só que tem textos na Bíblia, e um deles, no livro de Lucas, a palavra de Deus nos remete a entender isso. Jesus conta uma parábola. Essa parábola é a única parábola que tem nome, que as outras parábolas Jesus disse assim, havia um certo homem, havia uma certa mulher, havia um certo povo. As parábolas que Jesus contava, parábola é uma história comparativa, relativa a algo que aconteceu. Então Jesus sempre usava essa expressão, havia um certo homem, que um dia ele guardou nos seus celeiros, ele achou que os seus celeiros eram pequenos, e havia uma certa mulher que perdeu uma moeda e ela procurou. Só que em Lucas, nessa narrativa do livro de Lucas, diz Jesus o seguinte, havia um certo homem rico e havia também um mendigo chamado Lázaro. E os dois um belo dia morreram. O homem que preferiu viver a sua vida
regaladamente e tal, o homem rico, ele tinha sua vida, era muito abençoado, e Lázaro, que era o mendigo, ficava à porta da casa dele, ao portão, comendo migalhas que esse cara dava para ele. E o cara vivia a vida, e o cara comia, bebia, se divertia. Até que um belo dia o texto diz que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, o mendigo, e o outro, o rico, foi para o inferno. Aí o texto diz, no inferno, ele olha assim e ele vê Lázaro no seio de Abraão, deitado, aconchegado por Abraão. E aí ele olha e diz assim, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Poxa, ele também tinha ouvido falar de Abraão e provavelmente do Deus de Abraão. Sim ou não? Ué, se ele usa essa expressão, pai Abraão, ele deve ter ouvido falar de Abraão e do Deus de Abraão. Só que durante a sua vida ele não quis saber do Deus de Abraão. Lá no inferno ele olha, interessante que eu não tenho nada do que eu estou escrito para falar, eu estou falando aqui o que Deus está me dando, tá, gente? Eu não entrei ainda no tema que eu quero falar hoje, tá? Mas se Deus quer eu falo. Lá quando ele olha e fala, pai Abraão, tem misericórdia para Lázaro molhar a ponta do dedo dele com água e colocar na minha boca porque eu não estou suportando esse lugar. Aí Abraão diz para ele o seguinte, existe um lugar aqui intransponível, quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Aí ele fala, então manda Lázaro voltar, ou alguém voltar, e falar para os meus irmãos, que aqui é um lugar terrível, que aqui é um lugar de tormento. Com essa palavra de Jesus nessa parábola, isso mata a teoria de que pessoas voltam da outra vida para essa. Porque Abraão disse para ele, na narrativa de Jesus descrita em Lucas, Abraão disse, lá eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Não existe possibilidade, isso está no texto, de quem está aqui voltar para aquela vida. Ou seja, enquanto eu estiver aqui nessa vida de carne e osso, enquanto eu estou aqui, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Que decisão é essa? É receber Jesus como Salvador. Por quê? Porque eu entendo que eu sou pecador. E por causa dos meus pecados, alguém pagou um preço caro na cruz do Calvário. E esse alguém foi Jesus que pagou com o próprio sangue. Por isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando eu quero entrar na presença de um Deus vivo e poderoso, não os que estão nas paredes, feitos por mão de homem, Deus vivo eu estou falando. Quando eu quero entrar na presença do Deus vivo, só tem um caminho, a saber, Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus falou, todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Amém? Então, o Evangelho começa com isso, salvando vidas. Uma vez que você recebeu Jesus, entendeu e o recebeu como Senhor e Salvador, levantou a sua mão e falou, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, fiz muita coisa errada na minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu quero agora entregar minha vida para o Senhor, não para a igreja, não para a religião, para o Senhor. Aí quando eu faço isso, a Bíblia diz, e eu me lembro sempre de um irmão aqui da igreja que uns 10 anos atrás, ele estava numa dificuldade tremenda, 10, 12 anos, uma dificuldade tremenda na vida, eu já o conhecia há um tempo, deixei um cartãozinho meu com ele já de 1900 e nada, e como eu não tenho o hábito de ficar trocando número de telefone, ainda era o mesmo, e ele estava numa situação difícil, pensando até em fazer besteira na vida, até que um dia ele achou o cartão e me ligou. Falei, vem aqui, vamos conversar no escritório. Ficou aqui umas 2h30, chorou bastante, contou toda a vida dele. E eu falei, tá bom, e agora? Você precisa tomar uma decisão. Você quer tomar essa decisão? Sim, eu quero tomar essa decisão. Então fique em pé, vamos orar. Aí oramos, ele declarou Jesus e tal. Aí orei por ele. Aí ele olhou, acabou assim, ele olhou e falou assim, mas é só isso? Eu falei, o que você queria? Que viesse anjo? Viesse tal? Não, é só isso. Ah, é. Então agora é o processo de você dar continuidade à sua vida de
cristão. Agora algumas coisas têm que mudar dentro de você. E é nessa hora que vem a mudança que eu estou falando aqui dentro da mente. Porque o Evangelho, ele vai bater de frente com o que eu penso. Com o que eu penso. O Evangelho vai me levar a pensar o seguinte: ou eu vou ser como Jesus e viver o Evangelho, ou eu vou ser como eu sempre fui. Ou eu vou amar as pessoas, amar os meus inimigos, ou eu vou odiar, amar quem eu gosto, ou quem está perto de mim, e odiar quem eu não gosto. É assim que o mundo vive, é essa relação que o mundo vive. Então o Evangelho vem para trazer mudanças. E quando essas mudanças começam a agir dentro de nós, dentro das nossas vidas, isso começa a refletir do lado de fora. Por isso que Jesus falou num dos textos: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Porque tem igreja aí que fala assim: para você mostrar que tem Deus, você precisa ter um carrão, você precisa ter uma casona, você precisa ter dinheiro sobrando. Aí você mostra que você tem Deus, você tem Deus. Só que Jesus falou ao contrário. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Ou seja, a vida de um homem consiste naquilo que ele é. Eu posso não ter riqueza, mas graças a Deus eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. E quando eu for dessa para melhor, eu vou encontrar com Jesus e vou passar a eternidade na presença do Pai. Isso não tem preço. Quando essas mudanças começam a afetar a minha vida, e eu volto agora aqui para o que eu propus para falar hoje, eu começo a entender o que Cristo tem proposto para mim. Eu começo a viver o que Cristo tem proposto para eu viver. Que é diferente do que eu vivia, é óbvio. Eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Eu vivia como muitos aí, eu no caso não, mas muitos que viviam se prostituindo, saía com um monte de mulher, com um monte de homem, agora eu não faço mais isso. Aqueles que mentiam, agora não mentem mais. Aqueles que roubavam, agora não roubam mais. Aqueles que viviam diariamente acordando, falando mal da vida, mal da mulher, mal do marido, mal do pai, da mãe, da sogra, então Jesus amado. Tem gente que fala mal do sogro, da sogra, do vizinho, do patrão, do cara que está no táxi, do motorista de ônibus, do cobrador, do dono da padaria, do dono do açougue, do dono do mercado. Tem gente que tem uma língua para falar de todo mundo. Aqui, graças a Deus, não, porque aqui só tem cristão e tal, amém. Mas tem gente que fala mesmo. E depois reclama que a vida dele não é abençoada. Por quê? Por que Deus me abençoa? Porque não mudou nada na tua mente. E precisa começar a mudar algumas coisas dentro de você. Amém? Amém? Por isso que é importante nesse final de ano você repensar algumas atitudes e dar uma reviravolta na tua vida. Que essa reviravolta aconteça, quem sabe a partir de hoje. Em nome de Jesus. E é incrível como algumas pessoas conseguem dar essa reviravolta. É incrível como algumas pessoas conseguem resultados extraordinários somente mudando a postura, mudando a mente. E enquanto outras, é incrível como tem gente que entra ano, sai ano, ele vive estagnado, ele não muda. Para ele está bom, ele sempre reclama de tudo, ele sempre está com dificuldade. Ele tem sonhos, como nós falamos aqui quinta-feira, ele só sonhou tanta coisa, mas na hora H ele fala, isso não é para mim, não vai dar, Deus não quer, tá bom, vou fazer o quê? Tem muito crente, presta atenção no que eu estou te falando, tem muito crente, que a mente dele ainda é aquela mente antiga, crente nasceu para sofrer, crente nasceu para viver ali subjugado, cristão nasceu, não, você e eu fomos feitos para dar certo. Se a gente passa por dificuldade, por problema, é porque nós tomamos decisões erradas. Porque quando é aprovação de Deus, Deus dá o escape. Tá? Então, não é para a gente viver nessa vida que muitos vivem por aí hoje, infelizmente. Então, esse descompromisso com a palavra, de ler a palavra, de orar, de estudar, de deixar o Evangelho trazer coisas novas para o coração, é isso que está levando muito crente, ou pessoas que se dizem cristãs, a se desviarem, a se afastarem, a ficarem desanimadas e tal. O antídoto para isso, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, com a ajuda dos irmãos aqui no telão.
Paulo disse o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo eu, diz ele, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu não olho mais para trás. Eu deixei o passado para trás. Ainda ontem comentava com o irmão aqui da igreja sobre algo que aconteceu há 25 anos atrás. Que a gente comecei a comentar, ele falou: nossa, eu pensei que tinha sido de uma outra forma, pastor. Não, foi assim. Mas passou. Graças a Deus, os golpes que eu levei, ou as perdas que eu tive, até por também ser um pouco, como diria o Chave, burro, né? Eu tomei algumas decisões erradas e, né, o zoião cresceu, caí na lábia de um cara que dizia ser amigo, e enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas passou. Perdi, fiquei sem carro, fiquei sem dinheiro, fiquei andando de a pé um bom tempo, fiquei fazendo bico, fiquei até, Deus permitindo tudo, até eu aprender. E eu aprendi. E isso passou, isso não tem mais. E hoje eu reencontro essas pessoas, como eu já reencontrei várias vezes. Eles estão numa situação, às vezes, de uma situação difícil de enfermidade e tal, a outra numa situação assim de dificuldade e tal. E eu cumprimento, eu oro por eles. E ficou provado o seguinte: depois de 25 anos, quem permanece firme na presença de Deus, Deus abençoa. Amém? Mas para isso acontecer, teve que mudar algumas coisas na minha vida. Porque se eu ficasse como muito, tá vendo aquele desgraçado lá, aquele miserável, aquele... Não, passou. Paulo falou isso. Eu olho lá para frente. Qual é o meu alvo? Jesus. Ele está lá na frente. Jesus não está aqui, Jesus não está ali, Jesus não está lá. E Jesus disse: vai chegar um tempo que as pessoas vão falar: olha lá, Jesus está lá, vamos lá. Não, Jesus está ali, vamos lá. Não, Jesus disse o seguinte: não vão. Porque assim como o Oriente, no Ocidente, vem aquele raio assim, ó, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Por enquanto Jesus está aqui, está em mim, está em você, está em todos os lugares. Então eu não preciso correr. Eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Paulo, nessa sua caminhada, ele disse: eu ainda não fui aperfeiçoado, eu ainda não cheguei onde Deus queria que eu chegasse. Mas uma coisa eu digo para vocês: eu esqueci do passado, agora eu só olho para frente. Meu alvo é chegar à perfeição que Deus tem para a minha vida lá nos céus. E eu vou chegar, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou olhar para frente. Paulo foi esse cara que falou: eu vou dar uma reviravolta na vida. Eu vou deixar de viver essa religiosidade que ele vivia e vou viver agora o cristianismo de Cristo Jesus que ele me ensinou. Tem várias histórias da Bíblia que eu podia citar para ilustrar o que nós estamos estudando hoje. Pensei em uma delas, queria ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos? No livro de João, capítulo 5. Se houver alguém sem Bíblia aí do teu lado. Glória a Deus. Reparta a leitura com ele. Deus é bom. Livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, uma história aqui interessante. Amém? Achamos aí? Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Versículo 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado
de qualquer doença que tivesse. Versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Veja que interessante. Ele era paralítico, fazia 38 anos. Alguns dizem que ele tinha 38 anos de idade. Não, ele era paralítico há 38 anos. Pela narrativa aqui até o final, talvez você entenda como eu entendi, que ele não era paralítico, ele se tornou alguém paralítico. Mas vamos dizer que ele era, que ele nasceu assim. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, aqui eu subentendo que ele não tinha nascido paralítico, ele estava naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, 10, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha a religiosidade o que faz, né? Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. 12, então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia aparecido, ou desaparecido, no meio da multidão. 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Aí o que Jesus fala para ele? O que está escrito aí? Para que algo pior não lhe aconteça. Então aquele cara deveria ter cometido algum pecado na vida e por isso ele ficou aleijado. Pastor, mas Deus é ruim assim. Não, é consequência do que você faz, do que eu faço. Por isso que é bom ter uma mente boa. Amém? Amém. 15 e último. O homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Só até aí. Irmão, alguns requisitos importantes para você ter uma vida melhor, abundante. Dá uma reviravolta, se for o caso, a partir de hoje na tua vida. Primeiro, você precisa estar disposto. Se você não estiver disposto, não vai acontecer nada. Que é a tal da religião, que a pessoa vai para a igreja, aí ela senta, aí ela fica ali, aí ela pensa nas dívidas, ela pensa no dinheiro que está sobrando, ela pensa no mundo, ela pensa no jogo que vai ter hoje, ela pensa em ir para o shopping, ela pensa, mas eu não posso pensar nada disso? Você pode, não aqui. Porque quando você está aqui, Deus está presente. Então aqui você tem que pegar a tua mente e voltar ela para Deus. Porque cada palavra que sai do altar aqui ministrada, ela pode mudar a história da tua vida. Porque Deus está falando aqui. Não sou eu. Deus usa a minha vida como usa a vida de outros pregadores. Então você precisa estar disposto. Vou para a igreja. Vou para a igreja de que forma? Ai, meu Deus, que saco, tem que ir para a igreja. Não, nem vem então. É melhor você não vir. O que vai acontecer aqui não vai mudar nada a tua vida. Agora, quando você vem que nem o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos cantar o Senhor, vamos. Mas tem pouco no começo do culto, né? Não tem problema. Vamos bater palma como se tivesse a igreja lotada. Porque Deus merece o melhor. Toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Você precisa estar disposto. Segundo, você precisa sair do conformismo. Você precisa ter gente, tem muita gente conformada hoje, gente. Com a situação, você não pode se conformar com isso. Não é só porque o Brasil está enfrentando dificuldade, não é só porque existe hoje tanta imoralidade sexual que você vai assim, fazer o quê? Não, não é fazer o quê? Eu vou orar, eu vou lutar contra, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar a história do país onde eu moro, das pessoas onde eu moro. Pelo menos se eu não puder mudar o país, eu vou tentar mudar a vida da minha família em primeiro lugar, dos meus familiares. Eles precisam saber que tem um Deus vivo e poderoso, e eles vão saber olhando para mim. Porque o Deus vivo e poderoso habita na minha vida, Ele mudou o meu coração. Então a gente precisa sair do conformismo. E terceiro, pagar o preço. Pagar o preço que eu digo na questão de ir a fundo, de ir lutar, de trabalhar.
E tem muita gente hoje que vive na mesma situação, e eu já disse aqui, está cheio de cursos, eu podia citar, pontuar alguns aqui, cursos de tudo quanto é coisa, você podia fazer uma pesquisa, tem gente que podia fazer uma pesquisa no mercado, para saber que tipo de atividade hoje ele pode talvez se desenvolver através de um curso e participar. Não, tem gente que fica naquela e está acostumado. E está reclamando, não, tá difícil e tal. Meu irmão, minha irmã, coloca uma coisa no teu coração. Vou pegar o exemplo aqui do povo que saiu do Egito. Quanto tempo o povo ficou no deserto, irmãos? Vocês estão sabendo, né? Quanto tempo era para eles ficarem? 40 dias. Era só a caminhada de 3 dias para um lugar e depois ia alcançando as terras. Aí eles ficaram no 40º dia que Moisés desceu e deu as leis, e aquele povo estava adorando outros deuses, fizeram um bezerro de ouro e tal. Aí veio a sentença de Deus: por cada dia que vocês passaram caminhando aqui, vocês vão ganhar 1 ano nas costas. Deserto não foi feito para gente morar. Deserto foi feito para cobra, escorpião e os bichos que foram criados para morar lá. Eu posso até passar pelo deserto. E às vezes dá medo, né? Você vê uma cobra, você vê um animal feroz, dá medo. Mas eu passo pelo deserto. Ok? Tanto que Deus nunca falou para o povo assim: construa um templo no deserto. Se você ler a Bíblia, não vai ter isso. Deus falava para ele: arma a barraquinha de vocês aí. Aí agora vocês vão para outro lugar. Por quê? Porque barraca você vai só para passar um tempo. Sim ou não? Ou será que tem alguém que mora em barraca aqui? Eu não estou sabendo, né? Ah, todo mundo mora em casa, graças a Deus, né? Então, barraca, você vai passear, acampar, você leva. No deserto não é lugar de morar, mas tem gente que está morando no deserto até hoje. Diz que conhece Deus, diz que ama Deus, mas está morando no deserto. Tem uns até que fizeram casa no deserto, que nunca sai de lá. Deus não fez a gente para viver no deserto. Deus até permite que a gente passe pelo deserto. Lembre-se, o povo ia passar pelo deserto, era o caminho. E Deus permitiu para ensinar algumas coisas para eles. Mas Deus tinha prometido um lugar maravilhoso e eles avistaram esse lugar maravilhoso. O problema é que quando começa a mexer com a mente é um negócio sério. Eu já falei aqui, a gente está estudando nesses domingos sobre isso. Quando você fala de mente humana, a mente humana é complexa. A mente humana é difícil você lidar. Tem gente que recebe comandos, tem gente que tem uma mente tão boa para comandar, tem gente que ela tem uma visão periférica boa, tem gente que a visão periférica dele é zero. Isso está mais do que comprovado através dos psicólogos, dos estudiosos, através dos temperamentos que as pessoas têm. Enfim, tem gente de tudo quanto é tipo. Mas quando a mensagem do Evangelho entra dentro de nós, quando a gente permite, já que a gente tem livre-arbítrio, dessa mensagem entrar dentro de mim e fazer com que eu mude os meus conceitos, aí as coisas mudam. Mas é preciso eu desejar, eu querer. E às vezes é difícil. Aliás, a maioria das vezes é difícil. Porque o apóstolo Paulo falou o seguinte: eu vivo uma luta ferrenha dentro de mim. Que luta é essa? Espírito contra a carne. Carne contra o espírito. A carne, ela quer ficar sentada no domingo sem fazer nada. A carne, ela é egoísta, ela só quer saber de si próprio. Agora o espírito, ele está sendo, às vezes, está em contato com Deus. E Deus fala o seguinte: ó, você precisa amar o teu irmão, você precisa ajudar o teu irmão, você precisa se esforçar, você precisa se reunir como igreja, você precisa pegar na mão de pessoas, você precisa estar com gente, você precisa se relacionar. E para se relacionar, pegar na mão, fazer, você precisa abrir mão de alguns conceitos.
Mas Paulo falou, essa luta é ferrenha, é constante e diária. A carne querendo curtir e o espírito querendo servir a Deus. Qual que vence? O mais forte. Qual que é o mais forte? O que se alimenta mais. Se você alimenta mais sua carne, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, assistindo televisão, assistindo programa disso, aquilo outro, novela, filme e tal. Aí no domingo você pega a Bíblia e alimenta durante meia hora, 1 hora e lê 4, 5 versículos, fatalmente a sua carne vai ser mais forte. Amém, irmãos? Amém. Por isso que tem muita gente na igreja hoje que a atitude do gostaria. Né? Qual que é essa atitude? Eu gostaria de melhorar a minha vida. E por que não melhora? Você não tem um Deus vivo e poderoso? Tem. Por que não melhora? Não sei, acho que Deus não gosta de mim. Que eu vejo meu irmão ser abençoado e eu não, acho que Deus não gosta de mim. Aí o outro, eu gostaria tanto de mudar de vida, por que você não muda? Porque eu já estou tão acostumado assim. Tem uns até que vão além e falam assim, eu tenho que sofrer. Tem que sofrer. Se desse aquele chicotinho para ele, era capaz de ele bater nas costas. Eu tenho que sofrer. Tem que sofrer. Tem gente que fala assim, eu gostaria de ter mais paciência. Como é que eu posso ter paciência? Como é que vem paciência nas nossas vidas, irmão? Isso é uma incógnita, né? Como é que vem paciência para nós? Eu já falei aqui outras vezes, tem gente que acha assim, Deus, me dá paciência, 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 aí vem, agora eu estou paciente. Né? Era bom se fosse assim, né? Não, você fala assim, Deus me dá paciência, Deus fala, claro filho, eu vou te dar. Aí você pega o carro, o cara vem e fecha você. Aí você, glória a Deus! Ou então você vai para a Avenida Itaberaba 4.330 e vira crente. E você tem paciência. Você está no ônibus, alguém vem, dá licença, e no teu pé. E a uns pisam até com salto, assim, né? Não é capaz da frente, com salto. Aí você, oh, glória! A mulher que prepara aquele alimento gostoso para o marido, aí ela chega em casa, ou ele chega em casa à noite, quando ela vai falar assim, amor, eu fiz ele, não quero saber que hoje o dia foi ruim, então eu estou com o saco cheio. Ainda bem que aqui os maridos não são assim, né? Tem gente que fala assim, eu gostaria de ter mais amor. Gostaria que Deus me enchesse com o seu amor. Para quê? Não, para eu me sentir amado. Para você se sentir amado, você precisa amar. Porque aquele que dá, ele só dá o que ele tem. Ok? Então eu amo porque eu sou amado. E eu sou amado. Deus me ama. Deus também creio que te ama. Você crê nisso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você crê que Deus te ama, meu irmão? Crê ou não crê? Amém. Então, se Deus me ama, o meu Deus, Todo-Poderoso, me ama, a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário pela minha, quem sou eu para não amar os outros? Mas eu gostaria de amar. Então, por que você não ama, irmão? É porque aquele irmão ali, eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. Aleluia, irmão. Está cheio de gente assim, mas não muda a mente. Ele quer reviravolta na vida, ele quer ter uma vida melhor, mas ele nunca muda nada. Eu vou te dar umas dicas aqui nessa manhã, guarda isso para o teu ano de 2019 ser melhor. E eu espero que todos nós cheguemos ao ano de 2019. Amém. Amém, glória a Deus. Não, porque se tiver alguém querendo já ir para dessa para melhor, a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo. Se quiser, a gente já ora. Bom. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quero pegar esse texto para te dar uma ideia. Ele disse o seguinte, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Amém? Você já viu o cara chegar lá no final do ano e
botar uma medalha. Eu falei, eu sou vencedor, porque... O que você fez? Não, eu não fiz nada, mas eu cheguei aqui e me deram a medalha. Não, você tem que competir e conforme as regras. Amém? Não é assim que funciona? Pois existem regras espirituais. Primeiro, não é fácil ser cristão. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo era. Então não é fácil ser cristão. Cristão que eu digo assim, cristão convertido, que ama a Deus, que ama os outros, que ajuda os outros, que não quer saber só para si, ele reparte o que ele tem com os outros, ele não tem treta com ninguém, ele tem prazer em ir à igreja, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em falar de Cristo para as pessoas, ele é convertido. E não é fácil viver assim, é lógico que não. Porque o próprio Paulo diz, nós somos todo o tempo, nós somos tentados pelo diabo, todo o tempo ele está armando alguma situação para nós. Não é fácil ser cristão. Mas quando você permanece firme, meu irmão, você vence, a vitória vem na tua vida, vem na minha vida, como tem vindo. Você já deve até ter usado aquela expressão que eu já usei muito na minha vida lá atrás. Parece que só acontece comigo, irmão. Parece que isso só acontece comigo. Você já falou isso? Tem algum réu confesso além de mim aqui? Amém, olha, a maioria. É porque a gente fala às vezes, né? Não, parece que isso só acontece comigo. Eu estou ali, pagando o preço, eu não peco, eu não saio com outra mulher, eu não roubo, eu não minto, e quanto mais eu faço isso, pior é. Oh, Deus! Até o dia que eu li o Salmo 73. Salmo 73, lá nos filhos de Asaf, um deles escreveu o seguinte, eu quase me desviei. Porque eu olhei para o injusto, e ele mente, ele rouba, ele engana, ele faz de tudo, e parece que não acontece nada com ele. Aí ele falou, mas, quando eu olhei para ti, e confiei no Senhor, eu vejo que o Senhor é Deus poderoso, que cuida, que guarda aqueles que o amam. O ímpio passa, mas aqueles que amam ao Senhor e te servem de todo o coração permanecerão para sempre. Amém? Então não é fácil. Segundo, a luta é constante e diária. Você pensa o seguinte, passei uma luta, agora eu vou relaxar. Não, é capaz de amanhã aparecer outra. É assim ou só na minha vida que é assim? Ainda bem, graças a Deus, né? Porque senão seria uma alma mata, né? Tá tudo bem, tá. Por isso que eu sou crente. Tá tudo bem. Dinheiro tá sobrando, chegou o final do ano, 13º, alguns 14º, outros 15º, deputado 16º, 17º, 28º, né? Dinheiro para gastar e tal. Não. Passamos por dificuldades. Mas todo dia, Mateus 28:20, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus anda comigo e creio que contigo todo dia. Eu vou falar de novo, Jesus anda comigo e contigo todo dia. Terceiro, como Jesus anda comigo e contigo todo dia, Deus é conosco. E se Deus é conosco, o que eu tenho que fazer? Crer. Vou levantar de manhã, vou trabalhar, vou me esforçar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou buscar ao Senhor e crer que eu tenho Deus vivo, um Deus poderoso, que está comigo, que cuida de mim, e no momento que Ele quiser, Ele vai fazer assim, como Ele fez na vida de José, como Ele fez na vida de Daniel, Ele vai fazer assim, e a minha vida vai mudar. Mas para mudar a vida de José e Daniel, eles tinham um relacionamento com Deus maravilhoso. A vida deles deram uma reviravolta, porque no momento que eles tinham uma mente boa, Deus agiu. Amém? Então, voltando lá para João 5, a história do paralítico. Aquele cara ficou 38 anos sem se mover. E isso é tempo demais. E eu pergunto para você, fazendo uma analogia com essa história, quanto tempo você está na mesma situação? Quanto tempo você está na mesma situação? Você fala assim, agora vai. Aí não vai.
não, agora, e não vai. Quanto tempo você está nessa situação? Aquele cara ficou 38 anos. Tem gente que, como eu disse, está rodando em círculos até hoje no deserto. Que você pensa que eles ficaram assim, né, um ano caminharam 100 quilômetros, outro ano mais 100, não, eles ficaram assim, ó, 40 anos assim, ó, em círculo. E tem gente que a vida dele está assim, ele está sempre em círculo. Ele vai lá, oh, tudo bem, não está, não, vou voltar. Não, mas Jesus está lá, eu vou lá, não, mas está tudo, eu vou voltar. Gente que vive desanimada, estava no deserto. Aí Jesus vem e fala para aquele homem, Jesus aborda aquele homem, ele diz assim, escuta, eu fiquei sabendo, né, porque o texto diz isso. Jesus, ele se inteirou da situação, ele viu aquela situação, anjo descendo, movendo a água, e só um que pula e cura. Alguns dizem que essa história era só uma ilustração. Como está na Bíblia, eu vou acreditar que isso era verdade. Mas Jesus ficou tão indignado com aquela situação que ele viu um monte de gente doente e ele vê um ali aleijado. Aí ele se inteira da situação. Escuta, aquele cara lá, tal. Ah, Jesus, 38 anos está nessa situação. E como Jesus conhecia o coração, né? Jesus chega nele e fala para ele assim, escuta, tudo bem, eu tenho algo de bom para você. Eu quero mudar a tua vida. Em outras palavras, Jesus falou, você quer ser curado? Se Jesus estivesse aqui hoje, meu irmão, e falando para você assim, escuta, você quer que a tua vida mude? O que você ia falar? Não venceu muito não, né? Estou falando de Jesus, se ele estivesse aqui hoje e falasse para você assim, eu quero curar você desse mal. Ou então eu quero mudar a história da tua vida. Está vendo como tem que estar ligado? Porque quando Jesus chegou e falou para ele assim, você quer que eu faça? Você quer ser curado? Ele falou assim, não tem ninguém que me ajude. Toda hora que eu vou tentar lá, o anjo desce, vai um tiblufe na minha frente. E eu estou aqui. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo assim? Você fala para ele, escuta, vamos mudar essa situação, vai sair dessa, vamos para frente. Ele fala, mas não tem ninguém que me ajuda. Meu pai não deixou para mim herança, morreu pão duro, largou com tudo, não largou nada. Se eu fosse chorar por isso, coitado de mim, coitado do meu pai, né? Morreu e ainda devia algumas coisas. Ainda bem que o meu tio na época era lúcido, falou assim, morto não paga a conta. Graças a Deus a gente teve que pagar a conta dele. Mas tem gente assim, não, meu pai não deixou nada para mim. Minha mãe, eu tenho um irmão que é rico, mas você pensa que ele pensa em mim? Não, o cara viaja o mundo todo, tá nem aí para mim. Alguém tem irmão rico aqui, já falou sobre isso? Os meus irmãos não são ricos, né? Infeliz, então eu nunca falei isso. Quer dizer que você está nessa situação por causa de outros? Que ninguém te ajuda? Que ninguém te dá uma mão? E as burradas que você fez? Para não falar outra coisa, né? E as burradas que você fez? Você já saiu dessa? Você parou para pensar? Já mudou algumas coisas na tua mente por causa das burradas que você fez? Quer dizer, os outros têm que te ajudar? Não, se esforça. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, na vida daquele cego de Jericó? Marcos capítulo 10, versículo 47, 48, acompanha aqui no telão. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que o texto diz? Jesus para e fala, opa, alguém está me chamando, vou lá. E às vezes a pessoa vem na igreja e fala assim, vamos dar uma reviravolta na vida, vamos orar, vamos. Chamando o gato, né? E diz ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o irmão está do meu lado, ele vai reparar na minha oração. Deixa o irmão o coração dele e faz a sua. O que aconteceu quando aquele cara foi? Ele podia ter falado assim, Jesus, eu estou aqui. Ninguém me ajuda, Jesus, estou cego.
Não, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é impossível Deus não ouvir uma palavra, um grito nosso. Ele parou e ele foi lá. A outra história que eu tenho é daquela mulher do fluxo de sangue. Já estou encerrando aqui. Marcos capítulo 5, versículo 27, 28 e 29. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E o bom de tudo isso é que aquele Jesus que estava lá, ele está aqui hoje. A gente pode tocar nele. Mas precisa mudar alguma coisa dentro de nós. A gente precisa acabar com esse negócio de marasmo, tá tudo, vai fazer o quê? Mais um culto, precisa mudar isso. Aliás, a doença daquele homem era a doença do PDM. Conhece a doença do PDM? Pobre de mim. Pobre de mim. Ninguém me ajuda. Ninguém me joga lá dentro. Ninguém dá a mão. Mas numa fagulha de fé que teve na cabeça daquele homem, quando Jesus falou para ele assim: ei, levanta, pega a tua maca e anda. Depois de 38 anos, ele levanta. Glória a Deus. Pega a maca e vai embora. Aí vem o diabo, né? Porque o diabo é o diabo, né? E quando ele não vem, ele manda o secretário dele, né? Já falei aqui. O secretário do diabo. Vem o religioso. O religioso fala assim: escuta, por que você está carregando maca no sábado? Você não sabe que não pode fazer nada no sábado? Ele falou: mas escuta, mas eu não sei. Eu estava num lugar lá, tipo assim, você lembra que eu era aleijado 38 anos? Porque o religioso não vê isso, né? Ele só vê eu ter defeito. Tipo, eu estava 38 anos lá, aí chegou um homem e falou para mim: levante e anda. Aí eu levantei, peguei a maca e estou andando. Glória a Deus. Aí ele fala assim: quem que era esse homem? O cara, nem sei, sumiu do meio da multidão aí. Mas ele falou para mim: levante e anda. Eu levantei e andei. Aquela fagulha dentro do pensamento. Que talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Você está vindo à igreja, você tem vindo nos cultos. Aí você fala assim: mas não acontece nada, não dá certo nada. Hoje é dia de dar uma reviravolta. Hoje é dia de você, na oração, clamar mesmo por Jesus. Falar: Jesus, muda a história da minha vida, muda a minha mente. Que eu possa ver o que ninguém está vendo, que eu possa falar o que ninguém está falando, que eu possa, ó Deus, ouvir o que ninguém ouve. Senhor, quero dar uma reviravolta na minha vida. Para com esse negócio de autocomiseração, autopiedade. Ai, ninguém me ama, ai, ninguém me ajuda, ai, meu irmão rico não dá nada, ai, minha irmã que é milionária também não dá nada, ai, meu pai não me deixou nada, morreu, e minha mãe também não me deixou nada, ai, meu Deus, eu perdi tudo, ai, eu estou assim, ai, pobre de mim. Para com isso. Deus quer te curar do PDM hoje. Para quem tem essa doença, claro, né? Nós não nascemos para ser pobre e miserável, nós nascemos para ter até uma vida simples, mas com tudo suprido pelo nosso Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Ou seja, em 1 Coríntios 10, 13, Paulo escreveu para a igreja dizendo o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, se você precisa de ajuda, Jesus está aqui hoje. Se você quer dar uma reviravolta na tua vida, mudar alguns conceitos e começar um ano diferente, está na hora de começar. Acho que, aliás, já faz um mês que a gente está falando sobre isso. Mas quem sabe hoje você comece. Porque Deus quer nos curar. Gente doente não produz. Amém? Gente doente não produz. Ele pode até tentar, mas ele não produz. Gente que está com problemas de enfermidade, dificuldade, não produz. Vou trazer isso para a dimensão espiritual. Gente que vive em depressão. Gente que vive com a cabeça baixa.
gente que tem aqueles distúrbios, vive com lembrança do passado, gente que se sente abandonada. Deus quer te curar disso hoje. Aliás, se Jesus estivesse aqui e Ele está, Ele vai usar minha boca, eu vou falar isso para você. Levanta, pega a tua maca e anda. Não vem aqui instalar maca aqui na igreja, não, nem cabaninha, tá? Aí chega, acaba o culto, você monta, eu vou voltar para minha vida. Deixa a cabana fora hoje. Tá? Você está na maca, Deus quer tirar você da maca hoje. Pega a maca e fala, agora eu vou embora. E se alguém falar, nossa, mas você está carregando a maca, estou, e daí? Problema meu, eu carrego quando eu quero. Se for o caso, né? Não precisa ser ignorante assim, tá? Mas Deus quer curar a tua vida, Deus quer trazer algo de novo para você. Senão a gente não estaria aqui hoje, senão a gente estaria estudando a palavra de Deus. A escolha é sua, você decide. Amém? Quero pular um texto aí, irmãos. Vá para Efésios 2:10. Se você puder, fique em pé, eu vou encerrar com esse texto. Efésios 2:10. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quero que você, se você tiver fé, creu nessa palavra, eu quero te encorajar a guardar esse texto no teu coração, verbalizando ele. Se você crê, diga assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticar. Se você entender esse texto, você vai entender o seguinte, Deus fez você para dar certo, para fazer coisa boa. Agora, se você está vivendo sempre assim, ai meu Deus, ai Jesus, ai, você está fora do padrão bíblico. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando Deus me fez, quando Deus se fez, Ele fez a gente com objetivo, com propósito. Da gente praticar as obras que Ele preparou para a gente praticar. Só que tem muita gente hoje na maca, tem muita gente hoje enfermo, tem muita gente hoje longe de Deus. E hoje Ele está chamando você, dizendo o seguinte, pega a maca e anda. E eu estou falando agora, eu vou falar por mim, pega a tua cabana aí, a tua barraca, leva embora, tá? E deixa ela lá. Sai do deserto, volta para a presença de Deus e mora na casa do Pai, que a casa do Pai é maravilhosa. Quando eu digo casa do Pai, é a presença dele. Amém? Quando você estiver emocionalmente carregado, nunca vai mudar nada. Por isso que numa das mensagens que eu falei aqui, tem algo que você precisa tirar, deletar. Se é mágoa, se é lembrança, você tem que tirar isso. E hoje é dia de você falar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida, muda a minha mente, Senhor. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver esse PTM pobre de mim. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, Senhor. É isso que eu quero viver. Aleluia.